Fala galera, beleza? Hoje mais um Perenha Cast para você, com informações muito legais. E antes de tudo, não esqueça do sininho, compartilhe nossos vídeos e deixe os comentários. Em cima desses comentários a gente vai saber qual a métrica do nosso programa. Hoje a conversa vai ser com Claudecir Contreira e Rodrigo Lucena. Claudecir, ele é presidente do Cresce. Isso. E o Rodrigo, ele é correspondente bancário. Isso mesmo, correspondente bancário. Legal, maravilha. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu que agradeço. E eu acho que toda essa galerinha aí vai querer saber. Vamos sugar vocês de informações. Muita coisa boa. Né? Legal, maravilha. Eu acho que muitas pessoas às vezes não sabem o que é o Cresce, ou é um jovem que está entrando no mercado. Eu queria, Claudio, que você explicasse o que é o Cresce. Como que funciona a ingressão, como que é? Uma observação, Perenha. Alexandre Perenha. Isso aí. Você fala, você é o presidente do Cresce. Não, eu estou o presidente, né? Eu Sim. falo com muito orgulho, com muita satisfação, com um sentimento de gratidão muito profundo mesmo, que eu sou corretor, né? E eu sou corretor minha vida inteira, né? Desde muito pequeno, desde Sinop. Sinop, a minha cidade, né, de origem, eu sou paranaense, mas criado lá. Sinop, a sigla significa Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, né? Então, todos nós lá sempre vendemos imóveis, né? Queremos nós ou não. Então, eu costumo dizer que eu sou corretor e estou, né, nesse momento na presidência do nosso conselho. E do Cresce, que você perguntou o que é o Cresce. O Cresce, em síntese, né, para quem nunca ouviu falar, é o órgão que fiscaliza o mercado imobiliário, é aquele que organiza o mercado, é aquele que protege a sociedade que compra e vende de infratores, de pessoas mal intencionadas, aquelas que vilipendiam os recursos financeiros das pessoas de bem. O Cresce tem esse condão, tem essas prerrogativas. E nós estamos, nesse momento, na presidência, tentando fazer um trabalho um pouco mais digno para a sociedade mato-grossense que nos contempla com tantos negócios imobiliários, né? Ah, que maravilha. E o correspondente? O que é, Rodrigo, um correspondente hoje? Como que atua, como que trabalha? Então, o correspondente bancário hoje, ele é a chave do corretor, né? Principalmente nas vendas que são financiadas. O correspondente bancário é aquele que vai fazer a análise de documentos e vai ver qual que é o enquadramento do cliente para o financiamento imobiliário, porque hoje, no Brasil, são várias linhas de crédito. Então, hoje o que predomina muito é o Minha Casa Minha Vida, que é um programa aí que ele dá oportunidade para muitas pessoas que façam uma aquisição imobiliária com taxa de juro reduzida, com uma condição especial, então a participação do governo, do município. E é o correspondente que faz essa análise de documentos. É ele que faz esse primeiro filtro de qual que é o enquadramento do cliente e do cliente que quer fazer aquisição imobiliária e o que ele pode comprar dentro da realidade financeira dele. Hoje o correspondente bancário ele é o ponto-chave da finalização da venda do corretor. Então, hoje eu, né, como correspondente, né, temos muitos parceiros imobiliários, sou corretor de imóveis também desde 2009, 2010, atuo no mercado há quase 14 anos e como correspondente há 3 anos, um pouquinho a mais que 3 anos, mas já no segmento aí há mais de 10 anos. Então, esse período fez com que a gente tivesse uma grande experiência no quesito de análise de clientes em relação ao perfil econômico do cliente. Hoje, o sistema de aprovação bancário, né, não só como a Caixa Econômica, mas outras instituições financeiras também, ela faz uma análise do cliente em seu todo, na sua vida comercial, na sua vida financeira, hoje nos compartilhamentos de dados dentro da LGPD, dentro da comunicação via Bacen. Então, hoje os bancos, ele conhece mais o cliente dele. Ele ficou um pouquinho mais rigoroso na liberação de crédito, mas ele faz uma liberação de crédito mais segura hoje. Então, é como se tivesse um filtro mais especial para que o cliente ele conseguir obter esse crédito imobiliário. Tanto na linha Minha Casa Minha Vida, quanto no SFH, que são imóveis até 1,5 milhão, e acima disso, SFI, que são acima de 1,5 milhão.
Então, a instituição financeira hoje, ela quer liberar o crédito. Ela tem metas, né, senhor presidente? Claro. Ela tem metas para liberar o crédito, só que ela quer conhecer o cliente que ela vai liberar esse crédito imobiliário. Então, hoje o correspondente bancário, juntamente com os corretores de imóveis, né, que é uma parceria muito grande, e hoje a Luciana Assessoria ela faz essa parceria com o corretor. Nós temos um sistema lá de capacitação dos corretores de imóveis. Então, aquele corretor de imóvel que ele está entrando no mercado, que ele não conhece, sobre documentação, sobre análise de documento, análise de renda, porque hoje o mais difícil para o corretor de imóveis ele é saber fazer uma filmagem da renda do cliente dele, principalmente quando é uma renda mista, quando é um cliente autônomo. Hoje no mercado, nós temos muitos clientes que são autônomos, clientes que trabalham aí de uma formal e informal. Ele acaba tendo dificuldade para comprovar essa renda. Então, nós capacitamos essa linha de corretores para que eles tenham um entendimento da saúde financeira do cliente dele, como a instituição faz. Então, a nossa especialidade hoje é trazer o corretor de imóveis mais perto do correspondente para ele ter um conhecimento maior, a nível de um analista. Então, quando ele faz um atendimento do cliente dele, ali ele consegue ter o feedback, né, o feeling da renda desse cliente, da saúde financeira do cliente. Ele consegue direcionar esse cliente para um imóvel dentro do enquadramento, dentro da renda dele, né? Dentro da realidade financeira dele. Isso nós temos feito aí com brilhantismo no mercado. Toda semana nós temos um treinamento. Esse treinamento é ofertado para as imobiliárias parceiras. As imobiliárias e construtoras que fazem parte ali do meu nicho de parceiros, né? Aí em relação à Luciana Assessoria. E o CRES, né, em conjunto aí com o nosso presidente, ele vem elaborando uma forma de trazer esse conhecimento para os corretores. Então, é muito importante, eu até me ofereci para o senhor presidente para a gente elaborar um sistema de curso, de palestra para os corretores, para capacitar mais hoje o corretor dentro do mercado imobiliário, porque, infelizmente, a gente tem muito aventureiro no mercado. E dentro dessa fala do presidente, a gente tem de fiscalização, nós temos aí muito ladrão, muita pessoa aí por trás de rede social, de OLX. Tem isso? Eu não sabia, não. Então, usando uma ferramenta que é espetacular para o corretor de imóveis, né, para o mercado imobiliário, mas usando... Fala mais perto do microfone, por favor. Então, corta aí. Usando essas ferramentas do mercado imobiliário para subtrair, né, valores de pessoas, para enganar pessoas. E o CRES tem lutado para coibir isso, né, para coibir essa prática aí maliciosa aí das pessoas que se aproveitam aí do mercado imobiliário. Entendi. Principalmente o cuiabano, né? O cuiabano é aquele que recebe as pessoas de braços abertos, é aquele que dá carinho, né, senhor presidente? É o brasileiro, é o brasileiro nato, é aquele que é porreta, né? Uhum. Infelizmente, às vezes, esse carinho, né, esse abrir dos braços, ele acaba absorvendo pessoas aí de má índole no mercado, pessoas que querem se aproveitar aí, muitas vezes, de um profissional ou de um proprietário de um imóvel que não tem tanto conhecimento aí do mercado imobiliário e suas malícias, como diz o corretor que atua no mercado imobiliário. Ele precisa ter uma malícia de como funciona para ele não cair em uma roubada. Entendi. Claudecir, hoje, a pessoa que quer ser corretor, ele precisa fazer algum curso, certo? Existe prova? Existe algo que um controle para gente? Eu vou deixar essa tua pergunta por último. Você me Ah. dá essa liberdade? Claro, claro. Porque às vezes eu esqueço que é um podcast aqui. Né? Uhum. Aqui é Então, a tranquilo. conversa se alonga, né? É. Eu tenho que falar um pouquinho mais sobre o nosso CRES. Né? Isso, eu quero saber tudo. Eu fiz um resumo aqui no início, né? Uhum. E por último a gente vai dar essa cereja do bolo para quem está nos ouvindo aí. Que maravilha. E falar como ser corretor. Uhum. Até porque eu digo, e até peço para a sua audiência aguardar. Uhum. Que ser corretor hoje, Perenha, é um luxo, né? É um privilégio. Sim. E falo isso com um sentimento de gratidão muito profundo. É uma profissão excepcional, uma profissão que trabalha com aquilo que... Uma das coisas mais preciosas do ser humano, né? Para a família, que é a casa, o lar dela, né? Ou o investimento que vai dar segurança a essa família no futuro, numa aposentadoria, inclusive, quando ela faz bons investimentos.
Então é uma profissão privilegiada. E hoje muito fácil de adentrar nela. Às vezes ela é tão fácil, vou dizer só no final, a fórmula, né? Que algumas pessoas abusam ou cruzam os braços e talvez, às vezes, nem se preparam tecnicamente, profissionalmente. O Rodrigo acabou de falar aí que realmente ele se colocou à disposição para ensinar os corretores. Lá na minha imobiliária, aqui do Jardim Imperial, o Rodrigo vai lá com muita frequência ajudar os meus corretores. Quinta-feira agora Tem um tem um treinamento já marcado com a minha equipe lá na empresa dele, eles vão até lá. Mas a gente tem que estar sempre pegando no pé do corretor, né? Porque tem muito dinheiro, né, Perenha? O mercado imobiliário é muito rico. Eu costumo dizer que o planeta Terra é o nosso estoque, né? É um estoque infindável. Enquanto Jesus não voltar para a Terra, esse planeta vai continuar à venda, né? E somos nós, corretores, que temos esse privilégio. E às vezes a gente não se dá conta dessa coisa tão boa e deixa de se preocupar com aquilo que é muito importante, que é o treinamento, que é a capacitação, que é poder atender bem um cliente e não deixar espaço para o malandro, né, que o Rodrigo falou bem, que às vezes adentra no nosso mercado, colocando famílias em risco, investimentos perdidos, né? Todos os dias, infelizmente, o Cresce, como órgão fiscalizador que é, nós somos um órgão público, né, uma autarquia pública federal da administração indireta, e todos os dias a gente recebe denúncias lá de pessoas que, reclamações, né, de pessoas que acreditaram num anúncio, num portal, que não deveria estar sendo utilizado por malandros, mas está. A internet é maravilhosa, mas também é um universo muito sem controle ainda, e acabam se equivocando. E às vezes até se aproveitam, né? Fala, puxa vida, que oferta maravilhosa, né? Eu costumo dizer, quando o milagre é muito, até o santo fica desconfiado, né? Então o ser humano tem que ter esse entendimento. A pessoa não pode ser tão avarenta, né? Porque o termo correto é esse. Às vezes dói, né? Ah, porque eu fui enganado. Mas você foi enganado por quê? Será que você é tão inocente assim? Ou será que você foi uma tentativa de ser oportunista e não aproveitar a oportunidade? Porque há diferença, né? Claro. Então, eu sempre costumo dizer, para resumir esse entendimento, se você for fazer uma cirurgia no coração, você não vai buscar o açougueiro do bairro, né? Aquele cara que tem uma prática danada para acabar com a carcaça de um boi e colocar cada pedacinho de carne no seu devido lugar. Você vai buscar um cardiologista, um cirurgião, né, de coração para poder operar o teu coração. A mesma coisa é para fazer negócios imobiliários. Tem que parar com esse amadorismo, com esse sentimento de vantagem. Oba, tirei o corretor fora, não vou pagar honorários, vou pagar mais barato. Isso é ridículo, né? Isso é coisa de amador, coisa de avarento. A avareza vem dos dois lados, né? Do cliente que quer vender o imóvel e do cliente que às vezes quer comprar o imóvel. E pensa que o corretor vai prejudicá-lo. Pelo contrário, o Cresce hoje existe, falando um pouco mais do Cresce, justamente para vigiar isso. E a única forma garantida do cliente que foi vilipendiado lá naquele negócio, ele não foi muito saudável, o imóvel não era bom, não tinha saúde jurídica, ou a oferta era milagrosa, aquilo não existia, ou o cartório fizeram um documento falsificado, maquiaram aquilo, a única forma, talvez, de reaver esse recurso perdido é pelo Cresce. Mas quando o assunto é só malandro, o Cresce deixa de ter alcance. Já ao corretor inscrito, o Cresce fiscaliza. Porque o corretor, né, vale lembrar, também a gente não é um ninho de anjos santos do Senhor, né? Existem em todas as profissões os bons e os maus. O corretor mau, quando ele erra, quando ele peca, o Cresce está ali para puni-lo, fazer ele responder com o próprio patrimônio e devolver aquele recurso. Então, é para isso que está o Cresce ali. E às vezes as pessoas não entendem isso. Até mesmo corretores, né? Ah, puxa vida, minha anuidade é tão alta, para que serve o Cresce? E aí eu me recordo de agosto de 2022, ano passado, onde num decreto presidencial, que foi assinado equivocadamente por um ajeitamento, por um lobby maldoso dentro do Palácio do Planalto,
fizeram o ex-presidente assinar um decreto que extinguia praticamente a nossa profissão, tirando toda essa vigilância. Olha que absurdo, né? O lobby é muito forte. Tem algumas construtoras grandes a nível de país, né, que elas não gostam muito da presença do corretor, porque ao corretor cabe honorários, né, que é o percentual sobre a venda do imóvel. E muitas construtoras grandes pensam que isso é prejuízo para eles. Eles querem evitar. Então tentaram acabar com a profissão e nós, numa ação muito rápida, nossa, do Mato Grosso, com a ajuda do senador Wellington Fagundes, a gente tem que reconhecer quem nos ajuda, independentemente de partido ou de Claro. cor, né, de ideologia, mas ele foi muito importante e nós, em menos de 24 horas, nós derrubamos esse decreto. Então eu fico aqui dizendo, imagine o corretor hoje sem o Cresce. Imagine se esse decreto não tivesse sido derrubado. Viraria um funcionário simples e raso de construtora. Nós já temos espírito empreendedor. O corretor já nasceu meio rebelde, né? Ele não nasceu para ser um funcionário comum de qualquer empresa. Ele já é empreendedor na sua essência. Aí você vai ter que lutar contra a sua natureza, colocar um crachazinho no peito, aceitar um vale-transporte, né, Rodrigo? Um vale-refeição, e iria ter que pedir bênção para a construtora. Então, é para isso, o Cresce existe para isso, para vigiar o mercado, proteger o corretor, organizar isso tudo, representar o mercado imobiliário. Quem representa de fato e de direito o mercado imobiliário é o Cresce enquanto instituição. Não é sindicato, não é o Sinduscom, né, meus colegas aí que podem estar nos vendo, não é o Secov, do meu amigo Marco Pessoas, não é nenhuma instituição dessa, é o Cresce que tem essa prerrogativa. E nós temos que trabalhar muito nesse aspecto e conscientizar a sociedade sempre, sempre de buscar a presença de um corretor inscrito, que apresente a credencial dele, que apresente inclusive a certidão de regularidade, porque às vezes tem corretor que malandramente não comprova que ele está ok, está organizado com a vida funcional dele, profissional dele junto ao conselho. Então isso já fica meio fora de alcance. Então nós temos que ter esse cuidado. Tanto é que depois da queda desse decreto nós ficamos muito mais atentos, né? E por conta dessa atenção nos foi incumbido pelo COFES, pelo Conselho Federal, cuidar da frente parlamentar do mercado imobiliário. Então, além de presidente do Cresce, eu também sou diretor de assuntos legislativos do COFES, que é o Conselho Federal. E coube a nós, agora no mês de maio, a formação de uma frente parlamentar mista do mercado imobiliário via Congresso Nacional. Nós estivemos no mês de maio, né, quando a gente chegou lá, com toda a ajuda possível dos demais presidentes, colegas meus de outros estados, nós havíamos conseguido apenas 91 adesões. 91 assinaturas de deputados federais e senadores para compor essa frente. Só que isso não é o suficiente. É necessário para você compor uma frente 198 nomes dos 513 que lá existem, né? 513, 600 e pouco, porque 513 deputados, 81 senadores, né? Algo assim. E a gente precisaria, portanto, de 198. E aí foi a grande missão, né, nossa, chegar nesse número. E depois de bastante trabalho no mês de maio, finalizamos o mês de maio no dia 25, num encontro grande que a gente fez em Brasília com eles, com 296 parlamentares. Hoje já passa de 320. Então hoje nós somos a maior frente parlamentar que existe no Congresso. Nós somos maiores do que a da agricultura, do agro. E aí eu digo isso, eu quero chegar num ponto ali. Nós estamos brigando, portanto, por alguns projetos, mas o principal deles é tornar crime o exercício ilegal. É criminalizar aquele malandro, aquele que enganou aquela pessoa inocente ou até mesmo aquela pessoa que não é inocente, mas é meio miserável, né? Meio cainha, conforme diz lá no Paraná, né? Come unha, né? Que não quer pagar honorários para o corretor. E nós poderíamos aí, após a aprovação desse projeto de lei, que ora tramita no Congresso, é o 3.614, de autoria do ex-deputado Onyx Lorenzoni, desde 2015 está lá, e hoje a relatoria está com o deputado Fernando Marangoni, de São Paulo. Ele hoje é o que acatou o nosso pedido,
e o texto já está na CCJ, né, o texto foi acatado quase que na íntegra, 90% do que nós escrevemos na apresentação desse projeto foi aceito pelo deputado Marangoni e a gente está aguardando aí o momento certo para colocar em votação nominal no plenário, né, do Congresso. E lógico, né, o Rodrigo e o Perenha, quem está nos assistindo, mas com 320 parlamentares, então está garantido, né? Está sacramentado a aprovação do projeto. Não está. Né? Eu não gosto de iludir ninguém e sempre toda oportunidade de fala que eu tenho em público, todas as entrevistas que a gente dá, a gente faz questão de lembrar isso. O político, Alexandre, Perenha e Rodrigo, e quem está nos ouvindo, ele só se move à medida que escuta a voz do povo ecoar nas ruas e no ouvidão dele. E aí eu digo, mas só o político? Não. Qualquer pessoa, né? Se você não articular, se você não conversar, se você não cumprimentar, se você não agradar, se você não servir batatinha para nós aqui, um copinho d'água, né, Perenha? Sim. Provavelmente nós não ficaremos aqui conversando muito tempo, né? E o ser humano, o político é um ser humano, apesar de ser um funcionário público. Sim. Então nós temos que continuar articulando. Eu estive em Brasília, eu fiz vários vídeos, muitas falas, né? E é muito difícil você ter acesso aos deputados lá, não é fácil, principalmente quando ele é mais gabaritado, ele é mais famoso, né? Então eu trouxe na mala lá, e está nas redes sociais nossas, né? No meu Instagram, no Instagram do Cresce, lá vídeos, por exemplo, com Celso Russomano, tem 2 séculos que é deputado federal, né? Crivella, do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, Rio de Janeiro, Hélio Lopes, Hélio Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, vários deputados aí de grande gabarito que me ajudaram a trazer outros deputados. Por isso que a gente chegou nesse número grande, né? Os políticos locais aqui de Mato Grosso também me ajudaram muito para trazer várias assinaturas ali. E agora a gente tem que continuar fazendo com que o corretor ou a população, porque esse projeto não interessa só para o corretor. Esse é o entendimento. O seu ouvinte, que eu sei que a sua audiência é muito boa, Perenha, ele tem que ficar preocupado com isso. É mais uma lei que existirá para proteger o investimento dele, proteger ele de golpes. Hoje é muito fácil cair em golpe, cair em conto do vigário. Os anúncios são muito bem feitos, muito bem elaborados. Os malandros têm tempo para estudar, para te enganar. Então, assim, aí eu coloco um vídeo com o Eduardo Bolsonaro, que é famoso, que é um deputado que traz outros deputados para votar favorável a um projeto desse, e aí você tem uma audiência razoável no Instagram. Mas só de corretores em Mato Grosso nós somos 17 mil inscritos, né? Só de empresas imobiliárias inscritas, nós passamos de 5 mil. E aí você vê uma audiência pífia. E não é porque o corretor não gosta, ou não quer o Cresce, ou não quer a lei. É a falta do bom hábito, da cultura de fazer a sua voz ser ouvida. Como seria importante se a população, se grande parte da sociedade, se donos de construtoras, grandes, pequenas ou não, corretores, pessoas que compram e vendem, entendessem a importância de um projeto desse e entrasse nas redes sociais onde isso é publicado, marcasse o deputado ali falando no vídeo e falasse, deputado, realmente a gente precisa dessa aprovação. É isso, esse é o nosso desafio agora. A frente está formada, o projeto está colocado, está lá na CCJ, que é a comissão mais importante do Congresso, porém, agora é a vez do povo. E às vezes o povo falha, ele não se pronuncia. E aí ele fica chateado, magoado, quando o projeto não é aprovado. Mas quando ele tem a oportunidade de fala, ele não fala. E redes sociais, hoje é essa voz que ecoa na rua. Não é mais queimar pneu, né? Pintar a cara de verde e amarelo, né? Fazer anarquia, né? Meter fogo em carro dos outros. Isso acabou, né? Isso é coisa dos anos 80 e hoje é tido como crime. Hoje é rede social, por isso que nós estamos aqui nesse podcast, né? Exatamente. Hoje é rede social. Então a população tem que se conscientizar disso, tem que participar mais, tem que aproveitar as falas. E não digo só desse projeto, não, de tudo. Você pega, eu fui agora no lançamento da 163 ali em Mutum, sábado passado,
estava lá o governador do estado, todo o staff do estado, né? E o próprio governador falando do mercado imobiliário. Esse vídeo está até lá no site, no Instagram do Cresce. E é o governador do estado, né? Diga-se de passagem, um bom governador, né? Tem uma avaliação positiva, independentemente de cor partidária. Mas está fazendo uma gestão boa, né? Inclusive lançando uma obra dessa magnitude, né? E falando da importância que essa obra terá para o mercado imobiliário. E aí você não vê a contrapartida, você não vê o ânimo do povo do governador, que somos nós, né? Ali dizendo, olha, é verdade, governador, capricha na obra, governador, não vai atrasar a obra, governador, né? Parabéns, governador. Ou então discorda do governador também, não há problema. Mas o povo deve falar. E hoje as pessoas são muito emudecidas. Falam muita abobrinha, muita borracha em boteco, em bolicho, tomando uma, mas na hora certa ele acaba se calando. Ele não faz valer o voto dele. E repito, político se move à medida que a voz do povo ecoa no ouvido dele. Enquanto não ecoar, isso não vai acontecer, infelizmente. Então, por isso que a nossa articulação continuará, nós não desistiremos. O presidente do Cresce, a diretoria, os conselheiros, vários corretores, o Rodrigo inclusive, nós não desistiremos desse projeto. Mas seria muito bom, muito melhor, se a população entendesse a importância desse projeto, se o corretor entendesse a importância desse projeto, para nós, de fato, virarmos uma página, a página da malandragem, da ausência de punição. E aí pode estar na sua cabeça, na cabeça de muita gente, mas o exercício legal da profissão hoje de corretor, então é tranquilo, eu não preciso me inscrever? Não é tão tranquilo, mas também não é tão penoso. E nós temos que asseverar a pena. Hoje, ser ilegal para engenheiro, para corretor, para arquiteto, lá na concepção do ato, ainda não é crime. Olha que coisa incrível. Crime é apenas para as profissões da área de saúde, né? Claro, o que é muito óbvio, né? Claro. Você vai mexer com a vida das pessoas, né? Risco de morte. Então, obviamente que é crime você pagar de cirurgião cardíaco se você não for. Mas ainda não é crime Mas se você parar para pensar, é risco de morte também. Lógico, é isso que eu digo. Né? Por exemplo, Com você certeza. pega... Aí sim, você pagou de engenheiro, por exemplo. Você é engenheiro, você não é, né? Não aí sou. Você desenhou um projeto, fez uma casa, e a casa caiu em cima de mim. Vou morrer. Vai morrer. Aí que vai se tornar o crime. Exato. Mas antes disso, não. Entende? É isso que a gente quer mudar. Então, a mesma coisa, eu fiz uma venda, eu não sou corretor inscrito. Naquele ato ainda não é crime, é apenas contravenção penal. Agora, se eu fiz a venda do produto, você não recebeu o produto que você comprou, eu não te entreguei a escritura, não apresentei as certidões, ou seja, aquele imóvel tem problemas jurídicos ali. Aí sim que você vem com um processo moroso, burocrático, o judiciário tem o seu próprio caminhar, né? Para depois isso virar um estelionato, talvez, né? Muito demorado. O que nós queremos mudar é isso, é tornar crime no ato. A hora que o nosso fiscal pegar o meliante ou por redes sociais ou de forma presencial, já ser crime ali, na concepção do ato. Essa é a nossa luta, essa é a nossa briga, e é para isso que nós estamos aqui. O Cresce é tudo isso. O Cresce é tudo isso e muito mais. Então, para isso que é a importância de você ter o Cresce ativo, ter uma instituição forte. Hoje nós já startamos concurso público pela primeira vez, viu, Alexandre? Em 40 anos de história de Mato Grosso, de Cresce Mato Grosso, o Mato Grosso será contemplado. Até então é só Cuiabá. Os ex-gestores parece que eram míopes, né? Parece que eles, apesar de ser Cresce Mato Grosso, eles entendiam Cresce CBA, Cuiabá. Nada contra a nossa capital, pelo contrário, né? Tem que ser protegida também. Mas esqueciam do resto do estado. Então, pela primeira vez, nossa gestão está colocando 7 fiscais em 7 macro ou micro regiões espalhadas em Mato Grosso, cada qual com seu veículo, concurso público organizado para ajudar a fazer esse trabalho de proteção à sociedade, proteção ao próprio corretor e vigiar aquele corretor que não trabalha corretamente. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho que te garanto que se eu for falar aqui, eu vou passar a noite inteira falando do Cresce, falando das nossas
atividades, as questões administrativas, dos vários grupos de trabalho que existem no Conselho. Só de conselheiros são 54, é um delegado por município, são mais 141, é um coordenador do Conselho Consultivo Municipal por cada município, são mais 141, né? São 5 grupos de trabalho, CAS, Cefisp, Turma Julgadora, Comissão Social, várias com mais aí 200 e tantos integrantes. Então eu estou falando aqui mais 50 e tantos funcionários. Estou falando aqui de forma direta no dia a dia. A gente tem que ficar contactado, conectado com aproximadamente 500 pessoas, né? É muita gente envolvida, muita gente envolvida, e o presidente é um só, né? Então por isso que a gente tem vários conselheiros, várias pessoas que tentam nos ajudar à medida que pode, mas a sociedade é que tem essa responsabilidade de apoiar os bons projetos, não só do Cresce, mas de todos os órgãos públicos e todas as representações, porque eu digo a você, tem muito político gente boa, sabia? Tem sim. Isso pode ser muito polêmico às vezes. Não, não, mas tem. São seres humanos como a gente. São seres humanos como nós. Aliás, É. os políticos vieram do nosso meio, né? Sim. Antes de ser político, ele era povo, né? Exatamente. Quem escolheu fomos nós. Mas nós temos grandes políticos, pessoas de bem, interessadas em fazer um país diferente, melhor, e essas pessoas carecem de apoio. Carecem de ver o povo falar deles, para eles, com eles, e oferecer ajuda para que esse projeto possa se desenvolver. Não só do Cresce, repito, mas vários outros projetos que atendem à necessidade de uma sociedade organizada, né? Inclusive, até lembrando aqui uma coisa interessante. Não que eu seja aquele pão durão, mão de vaca, mas uma vez eu fui vender um imóvel. Posso comer uma batatinha dessa ou é só para enfeitar? Esse aí é a batata de plástico. Eu vou comer, vou experimentar. Fica à vontade. Uma vez eu peguei uma casa minha e falei, não, vou colocar à venda. E fui lá e coloquei no LX a casa. De repente eu descobri que essa casa já tinha um corretor. Oxe, e sua casa? E a minha casa, o corretor não falou comigo. Isso é grave. Entendeu? E eu Esse é o corretor que não é tão santinho assim que eu falei. Exatamente. E eu não fiquei sabendo. Quando foi uma pessoa me liga para ver a casa, outra me liga para ver a casa, outra me marcou para ver a casa, chegou lá, eu era o corretor. Opa, tudo bom? Eu tô com um cliente assim assado. Eu falei, não, legal. Vamos conversar, né? Pô, eu quero vender a casa, né? Aí depois ele falou assim, não, mas eu preciso que você assine um documento aqui, passando para mim, não sei o quê. Então, assim, é muito importante, que nem você falou, porque na hora eu fiquei vendido. Falei, e aí, o que eu faço? Né? Então, é importante a conscientização de ter um corretor. Tanto porque depois eu pensei que eu podia estar correndo um risco. Claro. A pessoa vai lá ver essa casa e ia me assaltar. Sem dúvida nenhuma. Já ocorre todo dia isso, tá, Alexandre? Eu senti não isso. aconteceu contigo, mas Quase todos os dias aconteceu. ocorre isso. Quase aconteceu. Foi uma pessoa que marcou comigo, mas não tem quando você desconfia, você olha o perfil da pessoa no WhatsApp e o jeito dela falar, e aí, maluco, e aí a casa aí, qual que é a paradinha aí pra ver? Eu já, opa, esse cara vai comprar. Não, eu queria ver aí a casa aí, não sei o que, não sei o que. O jeito que o cara falou, eu já assustei. Mas vamos dizer que às vezes tem gente que é inocente Que e fala cai em cima maluco. dessa. Não, velho, maluco. Chega aí, vamos ver. Cara, ia rodar. Ia dar merda ali. Entendeu? Mas é muito importante essa conscientização. Eu fiquei impressionado de ver que hoje nós temos essa fiscalização. Sim. Em Cuiabá, como eu te disse, tem muito tempo que tem, né? É consciência, é Mas- conhecimento, né? Por isso que hoje a gente Mas- tem que trabalhar redes Mas sociais. nós temos grande dificuldade, por exemplo. Eu vou dar outro exemplo para você aqui. Às vezes tem algum síndico nos escutando aí. É muito Vai. importante. Essa semana, O síndico. ainda, hoje eu recebi uma denúncia, nós estaremos com força policial em um condomínio aqui em Cuiabá. Por quê? Porque o síndico virou o chefe de uma quadrilha organizada pelo zelador, como integrante, pelos guardas, pelo porteiro, né? Por algum vizinho. Isso vai acabar. Hoje a gente já tem condição de acabar com esse tipo de situação, já temos condição legal de responsabilizar não apenas o síndico, o zelador, mas também o CNPJ do condomínio. Porque se o exercício ilegal da profissão ocorreu dentro de um determinado ambiente,
se for numa imobiliária, ou se for no açougue, ou no posto de gasolina, ou dentro do condomínio, ou no hospital, ou no escritório do advogado, que está cheio, né? Está cheio de advogado metido a corretor aí, tá? Está cheio de dono de casa veterinária metido a corretor. Está cheio de agrônomo metido a corretor. Então, nós já teremos condição hoje de responsabilizar o CNPJ do condomínio. Só que quando a gente aprovar essa lei, aí ficará mais pesado, né? Já sai dali já com pré-condenação, porque é crime, né? Será um crime. E crime se paga com prisão, né? Vai puxar a cadeia. Mas assim, a questão do condomínio, o que tem, deixa eu entender. O síndico não quer deixar a pessoa ver? Hoje tem muito isso. Hoje acontece isso? Hoje tem gavetas em condomínios aí de recepções que tem pelo menos umas 80 chaves de apartamentos, né? E ali se manobra tudo. E se dificulta a entrada do corretor. O corretor já chega lá com a autorizaçãozinha ali, escrita do dono, começa a dificultar. Ah, não, mas o senhor tem que ir lá reconhecer a assinatura em cartório. Ah, não, mas faltou isso. Ah, mas faltou uma cópia. Tem muito estilo de malandro aí. E essa semana nós vamos desvincular aí, vamos desvencilhar um mistério que existe aí em um condomínio. Já fizemos isso antes, em alguns outros condomínios. Essa semana nós teremos um outro aí, infelizmente, né? Mas nós temos que proteger o mercado e dar o direito a quem de fato tem. Não ao zelador, nada contra o zelador, mas o que o zelador entende de mercado imobiliário? O que ele entende de certidões negativas? O que ele entende de cartório? O que ele entende de escritura pública? O que ele entende de financiamento bancário? Prefeitura, Imposto, IPTU, impostos. Ora, é muito risco, né? Às vezes dá certo, né? Mas e se não der, né? Como fica? Então ele tá ali, vamos dizer, o zelador tá ali na portaria esperando só o cara chegar, tô querendo comprar, e ele ali, ele já consegue articular a venda e tentar puxar uma comissão. É isso que está acontecendo. Exatamente. E aí o CNPJ será criminalizado, será responsável por isso, será punido, será multado, será algo grave, né? E o síndico, como ele responde, né? Igual eu respondo pelo CRES, qualquer coisa que ocorre é o gestor que vai pagar o pato, né? E a mesma coisa é a figura do síndico. Então, logicamente que esse é um momento para a gente conscientizar. Se tem esse problema, tem que acabar com isso. Tem que acabar com esse costume ruim, né? Que às vezes o próprio morador faz isso. Ah, vou deixar minha chave e passar. Não se faz isso. Na recepção de prédio não é lugar de chave. Chave, o lugar é dentro de uma imobiliária, é na gaveta no porta-luva de um corretor autônomo. Tem nada a ver com condomínio. Aquela portaria não existe para abrigar chaves de imóveis, né? Não tentam convencer porque isso não vai colar. Ali tem outra função social, inclusive, né, que é segurança, que é proteção, que é organização do próprio condomínio, mas nada a ver com coleções de chaves de vários apartamentos e várias casas ali. Cada um na sua. Ou ali não tem atestado médico, né? Ali não tem injeção para dar, ali não tem remédio para tomar, né? Mas por que tem que ter chave? Ali não tem carne para vender. Por que tem que ter chave de imóvel? Então está errado, está completamente errado. Uma coisa até interessante, por ser síndico, a gente vai olhando as coisas. Hoje, quando uma pessoa vende um imóvel e aí ele tem um débito de condomínio, esse débito repassa para outra pessoa ou esse débito fica no nome da pessoa? Esse débito do antigo? É do imóvel, da unidade, né? Da unidade. Da unidade. Pós habite, né? Tem uma particularidade em relação aos imóveis que está pela construtora e não foi entregue. Isso. Então, o cliente não repassou, ele não fez o financiamento. Então, há um entendimento, né, até com conhecidos que trabalham aí nessas empresas de administração de condomínio, que o mutuário ele é responsável a partir de quando ele recebe as chaves. Antes do período de recebimento das chaves, ele é de responsabilidade da construtora. Mas isso é um conflito aí de decisões. Eu digo o seguinte, eu não correria esse risco e as administradoras de condomínio não são TJs, né? Elas são só administradoras de condomínio, elas não fazem lei. Aliás, elas nem podem interpretar a lei a seu modo. Tem que interpretar a lei de acordo com o que a lei é. O que se respeita é a escritura pública, é o registro. Você vai olhar em nome de quem que está aquela unidade. O débito é da unidade e, consequentemente, quem responde, quem deve pagar,
é quem está com o registro lá. Ah, mas atrasou a minha entrega. Ora, isso não é problema do condomínio. Isso é um problema seu com a construtora. Exatamente. Ao condomínio cabe cobrar quem está na escritura, quem está lá. Então, por isso que é importante essa situação, por isso que é importante o entendimento de um profissional, né? Por isso que é importante, na fala do seu presidente, o que acontece? Hoje, quando tem essa venda de portaria, o zelador ou aquele que não tem experiência, ele acaba não entendendo quais são os caminhos de verificação da compra de um imóvel. Então, não é só uma negociação de valores. Tem os pormenores, tem uma CND, tem débitos na prefeitura, tem débitos da unidade, tem um financiamento que já corre. Tem clientes que ele faz uma aquisição do imóvel, um suposto contrato de gaveta, a hora que ele vai ver o imóvel está indo para leilão. Então, assim, não é só uma compra. Eu comprei uma área para uma construção e, de repente, estou vendo anunciar um imóvel meu. Liguei para o corretor se ele podia me mostrar esse imóvel. Eu perguntei para ele, quanto tempo você vende esse imóvel? Ah, parece que eu peguei tem uns 30 dias. Esse aqui vai vender rápido. Eu falei, meu amado, então você tira o anúncio que tem 10 meses que eu sou dono desse imóvel. E não entendo como você está vendendo ele. Então, assim, é um cuidado que o mercado tem que ter com as pessoas que não são profissionais. Como eu disse no início, tem muitos aventureiros. Esse aventureiro ele vai acabar causando um prejuízo para aquele que quer comprar ou aquele que está vendendo. Então, é uma segurança. Então, hoje você vê de tudo no mercado. Quando como que é o jargão? Quando o milagre é demais, até o santo desconfia. Então, tem que ter cautela. E no mercado você vê de tudo. Não existe almoço de graça, né? Não existe. Então, no mercado você vê o cliente que está desesperado para vender. Eu fui vítima de uma cliente que vendeu para mim e vendeu em seguida para outra pessoa. Então, tramitam a ação na justiça hoje e o meu dinheiro ficou para trás. Então, o que acontece? Mesmo que seja um grande profissional, o comprador ele tem que ter um cuidado para escolher o corretor também. Isso é muito importante. As redes sociais aí falam dos especialistas, né, Contreira? Os personal broker, né? Então, assim, o mercado Eu hoje... prefiro ser chamado de corretor, né? Essa frescuraiada aí de broker não sei o quê, especialista, tem até coach, não sei das quantas, de Exatamente. mercado imobiliário. Olha, eu fujo disso, tá? Não aconselho isso. Você é corretor, meu filho, Sim. né? Só existe isso, né? Essa é a profissão regulamentada em lei. O resto é invenção, é modinha, uma modinha, né? Modinha de... Isso não leva a lugar nenhum. O cara tem que ser corretor, né? A mulher, o homem, ele é corretor ou é corretora de imóveis, e esse é o entendimento, né? E hoje um corretor, ele ganha bem. O cara que é batalhador corre, ele consegue tirar um bom salário. Eu não teria coragem de me pagar o que eu recebo, né? Eu acho que eu não sou tão bom assim. A gente recebe muito mais do que merece. É uma profissão abençoada. E aí eu fico olhando, né? Às vezes até eu faço as entregas de carteira para a maioria dos corretores, né? Alguns a gente não consegue fazer, os novos. Aí quando eu vou em formaturas, por exemplo, de outros cursos, né? Direito, economia, sei lá, né? Até mesmo medicina. Aí eu vejo lá, até o coitado do bisavô é arrastado pro evento. O coitado não aguenta nem andar mais, né? Vai internado, vai de terno e gravata. Duro, parece um robô. Rapaz, vestido longo, paga caro. E não se sabe o futuro. Ou, aliás, nós sabemos, né? É uma luta para sobreviver hoje com qualquer outra profissão. Já do corretor, o cara vai de qualquer jeito, camiseta, chinelo, né? Cabelo despenteado. E tem uns que ficam brabo ainda, porque demora 1 hora de cerimônia, 1 hora e meia, né? Para pegar uma carteira profissional que vai ter ou a dúvida, né? Ou certeza ou dúvida, pelo menos a dúvida de que ele vai dormir pobre e poderá acordar rico. É uma das poucas profissões que te dá essa possibilidade, porque não é só a venda de imóvel. O corretor é muito amplo, né? Ele pode se tornar um cara que tem especialidade em vender fazenda, um exímio conhecedor de terra, de composição de solo. Ele pode se tornar um baita de um avaliador imobiliário, né? E ganhar muito dinheiro com isso. Ele pode se tornar um vendedor de lançamentos imobiliários, ou só de terrenos, ou um pouco de cada coisa. Tem muita coisa. Então você imagina, você tem em média aí 5% de honorários, né?
para trabalhar. Uhum. Você pega qualquer imóvel hoje, não precisa ser muito. Mato Grosso é um estado rico, né? Um estado bom de trabalhar. Temos esse privilégio também. E qualquer imóvel aí, às vezes, é R$1 milhão. Você pega aí 5% de R$1 milhão, nós estamos falando de R$50 mil. R$50 mil. Que salário? Quem tem salário? E quantos imóveis de 1 milhão que existe na cidade? Você pega um condomínio, por exemplo, os florais aí, você não tem nada, absolutamente nenhum imóvel abaixo de R$1 milhão nesses ambientes aí. Exatamente. É de 1.800.000, 2 milhões, 3 4 milhões, 5, 12, 15 milhões, dependendo do condomínio, né? Imagina onde que tem isso. Para um advogado ganhar 50 mil mês, quanto ele tem que labutar? Para um médico ganhar 50 mil, ele não vê nem os filhos dele crescer. Ele dorme, ele mora no hospital, né? Vira um maluco de tanto trabalhar. Então, é sim uma profissão privilegiada. É uma pena que a cultura, às vezes, é muito ruim, né? É muito pobrinha o pensamento, né? E aí o corretor, às vezes, ele próprio não valoriza a profissão que tem. Isso por um lado, até bom, né? Pelo menos tem espaço para a gente dar certo, né, Rodrigo? É. Já pensou se todo mundo fosse dar certo também, né? Então sempre tem que ter uns complicado. bobinhos, né? Uns bobinhos que vão lá perder tempo, né? Igual você falou antes lá. Encher linguiça. Encher linguiça, né? E aí, graças a Deus, nós que se dedicamos um pouquinho a mais, a gente se dá bem. Mas é uma profissão que te dá a mesma oportunidade a todos. Claro que tem o preguiçoso também, né? Na profissão de corretor de imóveis, eu digo, não tem só perfeito. Claro. Tem aquele folgado, né? Que ao invés dele chegar em casa e estudar, pesquisar a internet, saber o que fala, olhar no Google, fazer um curso, se aperfeiçoar, ir lá no Rodrigo, lá na Luciana Assessoria, fazer um curso para saber como financiar imóvel, ele vai beber então comer uma batatinha igual eu estou fazendo aqui, né? E tomar uma gelada, e nem ler, ele lê. Aliás, hoje tem esse problema, né? Tem dificuldade em ler. Desinteresse. Se passar de 2 linhas, dá trabalho para muita gente fazer uma leitura. E aí reclama que não sabe, que não ganha dinheiro, que não vende. Mas o cérebro está atrofiando, né? Nós temos que tomar esse cuidado. É um alerta aqui, né? Não é só o corretor, não. Há um Não, é péssimo descostume, né? Desacostumaram a fazer uma boa leitura, a ver um vídeo por um tempo mais prolongado. Quiséramos nós, né? Se todos os corretores, por exemplo, ou muitas pessoas nos assistissem aqui do início ao fim esse bom bate-papo. Talvez iam pegar alguma coisa útil para levar para a vida. Mas a gente sabe que não é assim, né? É verdade. Agora, é interessante você falando, eu lembrando num detalhe interessante. Uma vez eu estava na praia e eu vi o cara chegando numa BMW conversível, todo impecável, um terno azul claro. Eu falei assim, rapaz, quem que é esse cara, né? O cara deve ser um famosinho aí, né? Aí eu tava ali mesmo, sapeando do lado, andando assim. Ele desceu do carro, tudo desceu. Era um corretor, cara. Um apartamento top na beira do mar. Aí parou a pessoa que queria comprar, e começaram a conversar e entraram. Aí eu pensei, falei, cara, esse cara ganha dinheiro mesmo, né? Você vê aquela postura do cara, da forma. É por isso que eu falo, vendas. Eu sou vendedor nato, eu amo vender. Venda é postura, é jeito de falar, Claro. é segurança, é tudo, né? É no imóvel que você vai vender, mas vai vender uma casa lá, fala assim, tem um corredorzinho aqui, mais ou menos, tem. Não vai vender. Tem que encantar mesmo, né? É um trabalho que não é fácil. Não é difícil não, viu, Alexandre? Eu discordo. É um trabalho fácil. Não, é A fácil. pessoa que vai se propor a fazer que não é fácil. Que não é fácil. Né? Ou pessoa difícil, preguiçosa, né? Não, mas porque a gente precisa ter uma qualidade, um mas- estudo, uma forma Não, de mas- você falar. Olha, pra eu você... vou me arriscar aqui. Bem dedicado, o curso hoje, agora eu vou dar a cereja do bolo, eu vou antecipar aí. Você falou como ser um corretor. Dá até vergonha de falar. É uma profissão que pode te deixar milionário, te deixar rico, te deixar bem de vida, ganhar muito bem. E em 6 meses você vira corretor. É um curso técnico. Ou gestão imobiliária, que é 2 anos. É um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Não sou eu que determino isso, né? É o MEC, é a Secretaria de Educação. Mas eu acho um absurdo. Então, assim, é sim uma profissão fácil. É sim
de grande fartura. Como eu disse, o planeta Sim. Terra é o nosso estoque. Tudo está à venda. Tudo que você anda, você nasce, você morre, você casa, você descasa, até para morrer, é um imóvel. Você vai ser enterrado num imóvel, é um túmulo, né? Pagar Olha que pelo privilégio. dele. Você vai viver vendendo imóvel, vai morrer dentro do imóvel. É uma profissão abençoada. Então, é fácil sim. É que as pessoas, às vezes, que se colocam como corretores, como profissionais, não são fáceis. Elas são pessoas difíceis. Pessoas de difícil entendimento. Eu batalho nesse mercado há mais de 20 anos. Quanto cabeçudo a gente já encontrou. Que às vezes você olha assim, coitado, vai quebrar. Não vai vender. Não vai ficar na profissão. E não é porque ele não é inteligente. É porque ele é desinteressado, ele é preguiçoso. Ele não é disciplinado. Então é fácil sim. Porque o difícil é ficar sem dinheiro. Mas Difícil a é. disciplina, ela é difícil. A disciplina, senão eu Mas estaria uma magrinho. disciplina Eu ia estar de... magrinho, porque Não, a mas uma... disciplina... Não, mas, Não, mas assim, eu mas falo, uma não diferença é de 6 difícil. meses para uma disciplina, para Não, ficar não rico. é difícil. O que você falou é verdade. Não é difícil a pessoa tá ganhando dinheiro no corretor. Mas eu falo, aquele cara que é o bam, ele tem que se disciplinar, ele tem que estudar o mercado, ele tem que conhecer Sim. tudo. Esse cara, ele ganha com o tempo. É fácil você parar para pensar, porque você vai olhar, eu sou analista de sistemas. Para que eu consiga desenvolver um software, eu levo, cara, um estudo de anos. Claro. Depois que eu estudei, depois eu vou ter que desenvolver a ferramenta. Quer dizer, eu levo 5 anos. É o passo que eu levo 6 meses para virar corretor. E ainda depois de 6 anos eu tenho que ainda pensar em vender esse produto. Sim. Não é fácil. Alexandre, Aí eu falo, não é fácil. Você falou, é verdade, Mas é para fácil. corretor é fácil. É fácil, verdade. Falta disciplina e um pouquinho de coragem, né? Parar de ser preguiçoso. Cuiabá é a cidade que mais se bebe cerveja no país, né? Sabia? E quente. não é proporcional, não. É em quantidade, volume mesmo, né? Eu acho que é isso que estraga um pouco, né? As pessoas deviam chegar em casa e estudar um pouquinho, né? Se preocupar. Eu falo para o corretor nas entregas de carteira e nas visitas que eu ando. Só esse ano eu já fui em mais de 30 municípios do Mato Grosso. Por onde eu passo, eu pergunto, né? Eu falo. Eu falei, você já olhou hoje na rede social? Já. Já estou antenado, estou até agora. Mas você olhou a rede social do teu conselho? Ou do presidente do seu conselho? Porque vai que eu estou lá falando besteira e fazendo besteira. Vai que eu estou errando a gestão. Vai que eu estou errando a mão, né? E você está ali na rede social, você é corretor, e nem olha o que o Cresce está falando de você, para você, do mercado que você está, daquilo que você precisa. Parece que vai gastar a ponta do dedo do bendito, né? Parece que vai doer se ele fizer isso. Então é uma indisciplina assim absurda. Infelizmente, nós temos muito que evoluir ainda quanto povo, né? Muitos comparam a gente... porque nos Estados Unidos não é assim. Claro, lá não tem a mesma gente que nós temos. São um pouquinho mais disciplinadinhos, são um pouquinho mais interessados, né? Eles estudam um pouco mais. Eu sei disso, eu acompanho o mercado imobiliário norte-americano. Lá não tem nem leis governamentais para poder organizar o mercado. Lá eles se auto-organizam. Eles têm uma grande associação lá, a NARS. Mas ela não é governamental igual é aqui. E é a maior que existe no mundo. E a que melhor funciona. Não tem grandes problemas de corretor, às vezes, não se acordar com o outro, de não dividir os louros daquele trabalho, né, que a gente acaba acontecendo aqui. Então é outra cultura, é outro costume, e claro que não dá para comparar, né? Não estou nem eu querendo comparar aqui, mas eu estou constatando que não dá para dizer assim, porque nos Estados Unidos é diferente. Claro que é diferente, porque o povo é diferente. E as pessoas têm que evoluir para melhor. E não se começa esperando que a população inteira muda. Você tem que mudar você primeiro, a tua casa, a tua profissão, o teu conselho de profissão. Olha a importância de ter uma profissão regulamentada em lei. Você tem a oportunidade de mudar aquele mundo ali. Por isso que eu virei presidente, né? Foi em busca desse sonho, para poder contribuir um pouquinho com a profissão que eu me alimento no dia a dia. E olha que não dá R$1, né? Essa é uma curiosidade que talvez poucos saibam, né? E não é só o presidente do Cresce que não tem salário para trabalhar. Lá é um cargo representativo, honorífico. A gente trabalha
de forma gratuita, né? A gente não tem salário. Mas o presidente do CREA não tem salário, da OAB não tem salário. São cargos representativos. Mas é a preocupação em ter uma profissão melhor, mais organizada, mais protegida. E é isso que deveria ter no seio, no âmago, no espírito profissional de cada cidadão que compõe aquela profissão. No caso aqui, a de corretor de imóveis, que é a minha profissão. Porque minha esposa é corretora, meus filhos são corretores, minhas irmãs são corretores, meus cunhados agora são corretores, né? Imagine, até o ex-marido da minha esposa, que já faleceu, coitado, também se tornou corretor antes de morrer. Então lá em casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba, no sentido de trabalhar dentro do mercado imobiliário. Então essa é a minha preocupação. E claro que a gente sempre, né, todas as oportunidades, a gente tenta falar isso. Não falo aqui de forma agressiva, nem crítica, às vezes até parece, mas é numa ânsia de que as pessoas comecem a mudar, que os corretores começam a ser mais maduros e parar de se iludir. Eu falo o seguinte, afirmo aqui, em todas as entregas de carteira, coitado do corretor que se preocupa só com o lado comercial. Eu estou aqui para vender, eu sou um ser único, vou ganhar muito dinheiro e não quero saber de creche, de presidente, de não sei o quê. Esse está fadado ao fracasso. Acredite em mim. Essa profissão não respeita esse tipo de profissional. Aliás, quase nenhuma mais. Você falou do vendedor. Como é bom ser vendedor. Mas você lembra que na nossa época de menino, você não é tão jovem assim também, a gente meio que se parece em termos de idade, eu acho, né? Eu tenho cara de judiado, mas não sou tão velho assim. Eu sou careca. Eu tô ficando. Mas lembra que tinha o vendedor showman que fazia o fechamento da venda, o fechadorzaço de venda? Ele parecia um pavão na frente da pavoa, né? E tal. Isso acabou, né? Você percebeu que isso aí se extinguiu? Sim. Hoje é o corretor, o vendedor mais centrado, mais organizado, mais preocupado em atender, não de maneira só agradável, mas atender de maneira segura, né? Tendo um pouquinho de visão, emprestando a visão dele para que a pessoa compre de maneira certa e não compre aquilo que ele quer que ela compre. Porque antigamente tinha muito isso. Vendi caixa d'água pegando fogo, bati a meta. Todo mundo comemorava. Para que serve uma caixa d'água pegando fogo, né? Não serve para nada, não é? Sei lá, tem coisas que não servem para nada. Aí você tem uns produtos milagrosos no passado, né? Que eu me esqueço, faz lembrar de algum aí, que o cara batia a meta disso aí. Tem umas panelas também que não funciona, né? Mas estão a vida inteira vendendo. O que adianta, né? Você criar... TechPix, sei lá. Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Então esse era o famoso vendedor que fazia show, né? Uhum. Não é a nossa intenção. Por isso que eu digo que um bom corretor, o corretor hoje, desse momento, é aquele corretor preocupado com a profissão dele, preocupado com o colega dele, preocupado com o órgão que ele é associado, preocupado com a lei 6.530 que regula a profissão dele, que regulamenta a profissão dele. Esse é o bom corretor. Esse que não deixa as asneiras acontecer. E é esse o grande sonho, meu em particular, mas de muitos outros profissionais que eu convivo nesse sentido. Esse é o grande sonho e é o grande objetivo. E não é difícil, porque é uma profissão, né? É uma profissão, é um núcleo. Não estou falando do mundo, do universo inteiro, estou falando só dali. Por isso que o bom corretor é aquele que é preocupado com o seu conselho, preocupado com o seu colega, aquele que não tem coragem de passar a perna no colega. Olha como tem gente que pula o corguinho ainda, Alexandre. Dá dó. Bastante. Sério. Dá dó. Não dó de quem foi passado a perna, do colega que levou o prejuízo. Eu não tenho dó desse. Eu tenho dó da pessoa que deu os canos, do malfeitor. Porque o malfeitor, a partir daquela data, ele está amaldiçoado, né? Pode ter certeza que essa profissão não respeita o malandro. Ele sai do mercado muito rápido. E se ele não for penalizado, infelizmente o filho será, ou o neto será. Acabou. Acabou. Hoje, o corretor que entra no mercado com esse pensamento, que é só o comercial de forma agressiva, sem se preocupar com a profissão, com o ser humano, com o colega, esse não tem sucesso. Já vi em 20 e tantos anos, já vi muita gente saindo do mercado.
Mas já vi muita. E sempre é os malandrinhos, metido a esperto, né? Os espertinhos. Eles ficam felizes naquele momento e logo em seguida ficam tristes porque não vai ter nada. Então esse é o nosso desafio. É o desafio do Rodrigo lá na Lucena Assessoria, não tenho dúvida Educar o disso. mercado, educar o corretor. Você mexe com documento, provavelmente você já deve ter sofrido assédio para montagem de pastas que não são verdadeiras, que não são reais. Isso não leva a lugar nenhum, né? Absolutamente a lugar nenhum. Uma fala importante. Nós, como aqueles que vai receber a documentação, porque o cliente, quando ele entrega a documentação para o corretor, ele está confiando nos dados sigilosos dele, né? Sim. Renda, sigilo bancário e tudo mais. E são poucos gestores que se preocupam em educar os corretores. Qual que é a minha preocupação como gestor, como corretor de imóveis também? Nós vemos uma atuação do mercado, às vezes, deficiente. São bons corretores, mas que ele não tem a curiosidade de aprender sobre financiamento, sobre documentação, sobre zoneamento urbano, o que ele pode vender, o que não pode, o que pode construir, o que não pode. Tem corretor, senhor presidente, que nem sabe o que é uma consulta prévia, Não sabe. uma lei de gabarito. Infelizmente. O cara, ele não sabe, ele imagina que ele tem um terreno e o terreno dele até chegar lá no Japão é dele. Ele não sabe que o subsolo é da União, ele não sabe que o espaço aéreo também é da União. Então, assim, são corretores que não busca o conhecimento para fazer um bom atendimento, para atender um cliente com segurança. É como eu querer levar uma empresa para dentro de um bairro, não vai ser aprovado. Então, existem N situações. Então, hoje, nós somos gestores, de modo geral, gestores de imobiliária, correspondentes bancários, o Cresce, né, em especial o nosso presidente, que é dono de imobiliária, tem uma grande equipe, capacitar o mercado para bons corretores. Porque, assim, eu recebo clientes que vão ali na minha empresa para procurar uma assessoria, porque está sendo mal atendido. E ele tem medo, ele acha que o corretor é um ladrão. Mas por quê? É um corretor despreparado, é um corretor que ele não tem conhecimento para poder atender o cliente no nível que ele precisa. Então, já vimos também muitos casos do cliente, ele está fazendo uma aquisição, ele está ali no sonho dele, é o pai de família que sonhou 10 anos, que guardou dinheiro 10 anos para dar uma entradinha para comprar o seu imóvel, ele cai na mão de salteadores. Então, uma preocupação minha como gestor, também como corretor, também como cliente. Quando eu ingressei no mercado, eu sou do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo. Então, eu sou de roça. Na década de 80, quando nós viemos aqui para Mato Grosso, né? Eu aprendi algo com uma pessoa que é muito conhecida, muitas pessoas falam dele, mas eu até fiz uma pesquisa para tentar voltar nesse vendedor. Eu conheci um grande vendedor na década de 80 que se chamava Homem da Cobra. Então, quando você fala assim, puxa vida, você fala mais que o Homem da Cobra. Mal sabe aquela pessoa que esse homem existiu e era um grande vendedor. Existiu o Homem da Cobra? Existiu o Homem da Cobra. Eu sempre Eu vou falo. fazer um corte. Peraí. O Homem da Cobra existiu, então. O que Vai, acontece? chama o corte aí. Chama o corte. Olha aqui, gente. Descobri que existe o Homem da Cobra. Sim. Conta aí pra gente essa história. O que acontece? Na década de 80, ali na Feira do Porto era uma grande feira, né? Então, praticamente a cidade quase que inteira de Cuiabá e Várzea Grande tinha a prática de ir na feira ali domingo para fazer compra ali na beira do rio. Uhum. Você queria comer um peixe, alguma coisa, o pessoal pescava na hora para você ali nas pedras, que hoje não tem mais. E tinha um grande vendedor ali que atuava ali na Feira do Porto. Era um senhor magro, alto, um pouco acorcundado, cabelo grande, com 2 grandes malas. E uma dessas malas, ele tinha 2 ou 3, 4 cobras. Né? Tinha sucuri, tinha uma cobra amarela lá. Então, o que ele fazia? Ele vendia seus produtos medicinais, banha de paca, fel de não sei o quê, uma série lá de produtos. E ele falava muito. Mas o que ele fazia? Ele aguçava aqueles ouvintes ali a comprar os produtos dele com a cobra, enrolada no pescoço. Então, quando ele abria a mala, tinha mais 3 ou 4 cobras. Então, as pessoas elas faziam o quê? Elas esperavam ali para ver os animais e antes que ele pudesse mostrar todas as cobras, ele ofertava e vendia os produtos dele.
Então, eu era um grande vendedor. Então, quando você fala assim, puxa vida, você fala mais que o Homem da Cobra. Esse homem existiu. Que Eu legal, conheci cara, ele não na sabia, década de não. 80. Já pesquisei até, quem está nos ouvindo aí se conhece a eu- história do Homem da Eu Cobra. conheci, eu era fã do Homem da Cobra. E assim, eu me lembro dessas histórias, né? Ele vendia chás milagrosos, né? Pra curar tudo. Exatamente. Bicho de pé, mal olhado. Exatamente. Então, assim, Ele também fazia isso, o Homem Isso. da Cobra. Exatamente. legal, cara, É que legal. incrível. Então, É multiuso. procurei, fiz uma pesquisa na história do Ele Cuiabano. fazia exercício legal de todas as profissões, de médico, Exatamente. poeta. E o que acontece? Verdade. Trazendo para o nosso tempo hoje, o corretor de imóveis hoje, né, no mercado eu conheço muitos profissionais assim espetaculares. É aquele que dá um grande atendimento do início da venda até a conclusão, que é lá no registro cartorário. Às vezes o cliente ele pensa que o financiamento dele ele acabou ali na assinatura com o banco, mas ainda tem os trâmites cartorários, ainda tem o registro do contrato, ainda tem várias situações. E o corretor ele tem que acompanhar até o final, ele tem que ir lá estourar um champanhe lá com o cliente, lá na hora de receber as chaves dele ali, que é a concretização de um sonho. Então, hoje, a minha empresa, além de eu atuar como correspondente bancário, eu me preocupo com o corretor que ele está jogado aí no mercado imobiliário sozinho. É o corretor que ele não que ele se aventurou no mercado, ele está no mercado, ele está corretor, mas ele não tem condições de ter uma estrutura, de ter um escritório, né, de ter uma secretária, de ter uma estrutura lá para receber o cliente dele. Às vezes é um corretor que ele não quer atuar no imobiliário. Né? Tem corretores que ele não consegue atuar em imobiliário, ele quer atuar de uma forma autônoma. Então, hoje, eu como correspondente, como corretor de imóveis também, eu faço um papel de cliente também, eu trago esse corretor para a assessoria para dar o suporte para ele de aprovação dos clientes, para dar o suporte para ele de estrutura. Então, hoje o corretor autônomo, ele vai lá e atende o cliente dele no meu escritório, e o meu escritório, a minha empresa, ela é identificada que não temos corretores. Eu atuo exclusivamente como correspondente bancário e eu dou uma atenção especial para os corretores. Às vezes é um corretor de fora ali e ele é tão bem tratado que ele se sente em casa. Estamos agora se aproximando aí do mês de agosto, né? 27 de agosto, dia do corretor de imóveis, né? Essa classe que fomenta o mercado imobiliário no país, que fomenta a construção civil. Eu acho que toda essa organização construtiva, os sonhos do Minha Casa Minha Vida até o alto padrão, ele é concretizado pela venda do corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis... E não é só a venda, viu, Rodrigo? De forma individual, de unidades, né? O corretor, eu até assim, se tivesse um codinome para a profissão de corretor, né, que eu particularmente não gosto, eu gosto de chamar de corretor, mas não seria não sei o que broker, não sei o que, sei lá, até confundo. Hoje está difícil gravar o nome das imobiliárias, porque está cheio desses trem aí. Muito difícil. Não é mais imobiliário do Zé, né? Imóveis do Paulo. Tá diferentão o negócio, né? E às vezes confunde. Mas se tem um termo que talvez definiria bem um corretor, na minha visão, se chama agente de desenvolvimento da cidade, do espaço urbano. Falei isso para a construtora. Esse é um cara que, eu vou dizer uma coisa para você, um corretor, eu tenho mais de 20 anos de atividade, né, de forma legalizada, mas desde muito pequenininho lá em Sinop a gente era metido a corretor lá, né? Fazia o exercício legal antes de saber que existia curso para corretor, porque Sinop era pequenininha, né, na época. Mas a gente entende um pouquinho de tudo, sabia? E o prefeito inteligente, o vereador inteligente, o presidente da Câmara inteligente, uma sociedade inteligente, ele dá vez e voz para esse grande agente de desenvolvimento das cidades, que é o corretor. Um exemplo, ontem, eu estive na Jovem Pan, do Paulo Sá e do Vinícius Carvalho, ainda lembrei porque a rádio fica no Jardim Guanabara. O Jardim Guanabara, aqui em Cuiabá, foi pensado, concebido, elaborado, desenhado. Tem um monte de exercício legal aí, né? Mas antigamente não tinha isso, né? Por um corretor de imóveis. Ele desenhou tudo, ele riscou tudo, rua por rua. Ele fez absolutamente tudo. Todo o projeto. E esse corretor é vivo, tem 86 anos. É o corretor Mário Ishikawa.
Não sei se ele vai conseguir me ver, que é uma pessoa de idade. Mas e ainda trabalha sozinho, ele é japonês, né? Saudável, ele não é gordinho igual a gente. Então ele é magrinho e tal. Dirige sozinho, tem os clientes dele, tem várias placas de anúncio dele que você vai achar ali no Boa Esperança, aqui no Jardim Imperial mesmo, no Recanto dos Pássaros, onde eu tenho imobiliária. E o seu Mário que foi chamado na época pela viúva do Filinto Correia e pediu para ele, olha, tem essa mata aqui, eu preciso fazer alguma coisa disso, preciso fazer um dinheiro. E está ali o Guanabara, né? E foi um corretor. Então, nós temos grandes talentos. E assim, eu não tenho nada contra a democracia. Mas a democracia permite, por exemplo, que o Zé Cabelo vira vereador, né? Que o seu João da Couve vire prefeito. E aí eu fico perguntando às vezes, né? Nada contra, absolutamente nada. A Couve, nem contra o Cabelo. Mas o que eles entendem de mercado imobiliário, né? O que eles entendem de planta genérica? O que eles entendem de composição de valores de preço para formar o IPTU, ITBI? O que eles sabem disso? Nada. Então o corretor tem que ser mais presente na vida da própria cidade. Como é importante eu mostrar um imóvel elaborado, bem cuidado, pintado, né? Passar numa rua com grama verde, com meio fio branquinho, né? Com arborizado, né? Como é importante, como isso ajuda no fechamento da venda. E o corretor tem essa preocupação. Não tem como alguém que está solteirão querer ir lá para o Lua Morena, por exemplo, né, arrumar uma namorada no Lua Morena, se não se ajeitar, se não tomar um banho, passar um óleo de uma essência de rosa, né? Como é que é o nome? Alfazema. Coisa moderna, né? Tabu, né? Desodorante bom, né? Pega ninguém, só a rebarba. Não tem jeito, ele vai ter que se ajeitar. A mesma coisa o imóvel, né? Uhum. Então o corretor tem esse conhecimento, né, do dia a dia. E é isso que deve ser valorizado também. Por isso que eu digo, e essa é mais uma razão para mim afirmar aqui, um corretor que está pensando, preocupado em apenas vender, está lascado. Ele tem que deixar a contribuição dele. Sim. Olha, eu politicamente nada me liga, por exemplo, ao prefeito Emanuel, não tem segredo nenhum, ele sabe que eu não votei nele, mas eu estive com ele em várias ocasiões ano passado como presidente do Cresce, e até 2 praças a gente inaugurou junto por indicação nossa, né? Até parabéns a ele e agradecer por ter nos escutado. E eu sou um corretor, e eu visualizei que ali caberia ali um ajeitamento daquela praça. Olha, aumentou todos os valores dos imóveis daquela região, você tem dúvida disso? Era abandonada, largada, tinha malandro, usuário de droga, tinha um monte de gente. A hora que você embeleza, reforma, coloca equipamento, e foi um corretor, eu que vi. Não é que eu sou o presidente do Cresce, não. Presidente do Cresce eu estou há 1 ano e meio agora. Eu sou o corretor, né? Não é porque o presidente que falou. Nada, eu sou um corretor. O corretor de imóveis, Claudecir Contreira, que tem aquela visão e que falou. Falou, isso aqui precisa de melhoria. Eu não aprendi isso lá no Cresce. Eu aprendi no dia a dia. Dia a dia. Então, eu acho que, assim, só para concluir nessa linha de raciocínio, mas um bom termo é o agente de desenvolvimento. Esse é o corretor. Legal. Essa é a palavra certa. Ótimo. Exatamente. Eu vou fazer só uma Né, perguntinha aqui, que é uma dúvida que eu tenho. Quando eu tenho um imóvel, eu vendo esse imóvel, quem paga o corretor? É quem vende ou quem compra? Então, Depende. deixar o presidente responder. Depende do essa aqui. acordo. Essa vantagem a gente tem, né? Tudo é livre negociação, né, Peri? Entendi. Em tese é quem está vendendo. Em O que tese é quem está vendendo. Exatamente. normalmente é, né? Não é em tese, a palavra não é, seria normalmente é. Normalmente. Mas vai depender do acordo comercial. Sim. E o que está no contrato se faz lei entre as partes, né? Tem cliente que nos contrata, a gente que é um pouquinho mais velho, né? Ele quer comprar, ele que nos contrata e muitas vezes ele nos paga na íntegra, ou a metade da comissão, do honorário, e a outra metade o vendedor. Depende tudo do acordo, não tem Até nada vamos dizer, vou comprar um imóvel, dou a entrada, já também pago uma parte para o corretor. É normal. É Ou normal. é no final? Depende daquilo que está Tudo estabelecido. é questão de acordo. Tudo é comercial. Porque hoje, quando você fala de venda, você tem 2 tipos de venda, que é a venda à vista e a venda financiada.
A venda financiada, ela demora um pouquinho mais para concretizar, porque hoje a instituição financeira são poucas que aprovam um cliente em menos de 15 dias. Então, às vezes, o corretor de imóveis, naquela euforia de receber a comissão, ele acaba recebendo a comissão e a instituição financeira, daqui um período antes que finalize o financiamento, pode declinar esse crédito. Então, às vezes, a pessoa faz uma pré-aprovação bancária, ela entende como aprovação. Então, tem vários critérios aí, tem um cruzamento muito grande de informações, até que venha a emissão do contrato desse cliente. É seguro, né? Na venda à vista, é ali na tábua, né? na assinatura da escritura, né? Geralmente o corretor ele recebe um sinal, na escritura o pagamento final ou a comissão integral no ato da assinatura do contrato, antes da assinatura da escritura. Porque assim, são 2 passos, o contrato particular e a escritura. Então, geralmente o corretor ele faz um contrato de promessa de compra e venda, o cliente assina, dá um sinal e já entra com a documentação para transferência da escritura desse imóvel. E na escritura, que é onde transfere o imóvel 100% para o comprador, ele concretiza ali a venda do imóvel ali, ele concretiza a negociação. No financiamento é um pouco mais complexo, principalmente das construtoras que vendem o imóvel na planta, que o cliente ele faz uma adesão com a construtora, uma promessa de compra e venda com financiamento futuro. Em alguns casos associativos, o cliente ele financia esse imóvel no período de obras. Então, ele começa a pagar ali um X% da obra, do juro que está sendo empregado na obra. Ele vai começar a pagar a fase de amortização, que nós chamamos a prestação, só a partir do habite. Então, libera o habite, individualiza as matrículas, esse cliente ele começa a pagar a fase de amortização do financiamento dele. É seguro. Entendi. É seguro porque o cliente ele já financia o imóvel, ele já financia a casa dele, o apartamento dele ali no período de obras. Então, quando concretiza a obra, libera o habite, ele já está com seu financiamento garantido. E hoje, qual que é o maior gargalo na hora de aprovar um financiamento? Então, uma pergunta que não se cala. Hoje, né, o brasileiro, nessa economia, então o brasileiro ele usa bastante cartão de crédito, ele faz bastante compra parcelada, compra no boleto. E isso, no momento da operação financeira, da aprovação, ele tem um risco. Porque como a instituição financeira é ligada ao Banco Central, é ligada ao COAF, então todas as operações financeiras feitas via banco, ela tem um monitoramento automático, um registro automático dessa operação. Então o cliente ele vai lá, passa um cartão de crédito lá, ele tem uma renda de R$5.000, ele vai lá e faz uma compra de 10 mil lá em 10 vezes. Então, ele está comprometendo uma parte da renda dele. A instituição financeira, na hora de aprovar aquele cliente, ele vai ver essa dívida vencenda dele. Então, pode dificultar aí na aprovação desse cliente. Tanto que hoje, tem empresas que elas trabalham na assessoria do cliente que quer fazer uma aquisição futura. Ela prepara a vida financeira daquele cliente, não deixa ele entupetar de dívidas, de cartão de crédito, para no momento da obtenção de crédito, aquele cliente ele tem uma saúde financeira, ele tem vou usar uma palavra no meio imobiliário, ele tem materialidade da renda dele. Então, a instituição financeira faz uma análise daquele cliente, faz uma análise de risco, ele faz uma análise até da saúde do cliente. É incrível, né? Até do estado de saúde do cliente, para poder fazer o quê? Para fazer a obtenção, para liberar aquele crédito para o cliente. Então, o banco ele não quer só liberar o crédito, mas ele quer ter a certeza da saúde financeira daquele cliente, para que esse imóvel não precisa ser retomado, não precisa ser reavido pela instituição financeira para um leilão. Então, o banco ele procura aquele cliente que ele vai realizar o sonho dele da casa própria, ele vai ter a liberação do crédito dele, mas ele vai conseguir honrar com os compromissos ali da obtenção do crédito, da operação financeira. Então, a instituição financeira ela também cuida da saúde financeira do cliente. Então, quando o cliente está ali assoberbado de dívidas vincendas, ele tem uma informação diferente na instituição. Então, o banco ele acaba declinando aquele crédito. Aí o cliente ele vai lá, Rodrigo, eu antecipei meu cartão, fiz isso. Em uma nova avaliação, ele tem uma grande chance de ser aprovado a instituição financeira liberar o crédito dele. Que maravilha, que legal. Eu vou agradecer a presença de vocês. Tem mais alguma coisa que a gente deixou e esqueceu? Que aqui é livre para conversar. Eu estou despachando aqui um pouquinho com o Cresce, desculpa aí. Não, imagina, nós estamos em casa aqui. Pra você como que aqui é um tá bate-papo, eu já me senti dono da casa, estou comendo até batata sua. Sim.
Manda bala essa batata. Não, agora o essa aqui, coração já reclamou. essa aqui é a tal da batata de plástico, viu? Batata de plástico. Ficou famosa essa batata de plástico. Já Assim, teve até um corte, né, Vaninho? Mas eu tive coragem, experimentei, vi que não é, Rodrigo. Pode comer. eu experimentei também, Ah. muito bom. Alexandre, assim, para você que está entrando no mercado imobiliário agora, né? É importante esse feedback de como funciona o mercado imobiliário. Aqui, na presença do meu grande amigo e sou cliente também do Alexandre, né? Todo mundo é cliente do outro aqui. Um é cliente do outro. Maravilha. Nosso presidente, Claudecir Contreira, e eu como correspondente bancário e como corretor de imóveis. Então, a minha preocupação hoje como gestor, do nosso presidente, da autarquia em si, é preparar o profissional para que ele dê um bom atendimento para a sociedade. É um trabalho social. Você é bem remunerado, é um trabalho social. Então, você, corretor de imóveis, que nos assiste aí, assiste o podcast aí do Perenha Cast, né? Leve essa informação para o máximo de pessoas que você puder, porque nós queremos ajudar você, capacitar você. E a Lucena Assessoria hoje, ela dá um suporte diferenciado para um parceiro imobiliário que queira ter um conhecimento no mercado imobiliário diferente dos vendedores ou dos corretores que não fazem da profissão ali o seu ganha-pão. Então, muito obrigado aí, Alexandre, né? Seu presidente, Claudecir Contreira. Tamo junto, Rodrigo. Um prazer estar aqui. E você, corretor de imóveis, né? Estamos entrando aí no próximo mês, no mês do corretor de imóveis. Vai ter uma festa? Vai ter uma festa, possivelmente. Eu sou péssimo em festa, né? Meu Eu ponto gosto, fraco, eu faço festa. meu ponto fraco é festa. Eu gosto, né? Mas assim, vamos ver até onde a turma se organiza, né? Sim, a Lucena Assessoria, para os parceiros, nós temos um costume aí, né, e vai ser a nossa terceira edição agora, de fazer um happy hour para o corretor de imóveis parceiro. E devido à agenda do nosso presidente, né, 2 anos ele não pôde participar, primeiro como presidente e o segundo como imobiliária, até pela correria. Mas agora eu avisei com antecedência. Que dia vai ser mesmo? Vai ser dia 11 de agosto. Dia 11 de Vamos agosto. fazer um happy hour especial aí para os corretores. Quero aí, Alexandre, que você participe conosco lá. Conheça essa família de corretores de imóveis aí da capital mato-grossense e também de Várzea Grande, que a gente atua aí nas 2 áreas, e também corretor do interior. A gestão... Não, desculpa, Rodrigo. Você lá, nosso parceiro aí, já está pré-convidado. A gente vai fazer um convite especial para você e para os parceiros, para a gente comemorar e honrar o nosso parceiro corretor de imóveis aí com um happy hour muito especial para você. Deixa a fala aí para o nosso presidente. É isso aí. Parabéns, Rodrigo. Eu queria ter esse dinheiro todo, né? E lá no Cresce até tem dinheiro, né, Alexandre? Uhum. Mas olha, às vezes o corretor não entende isso também, né? Hoje eu vou dizer uma coisa para você. Nosso trabalho está sendo bom, razoavelmente bem avaliado, eu acredito, porque a arrecadação nossa quadriplicou, né, em relação ao mesmo período do ano passado, do 2021, perdão. E até duplicou em relação ao próprio ano nosso que a gente iniciou, né? E aí, quando falo de festa, então tá fácil para fazer festa. Não tá. Essa é a parte que o corretor não entende, né? Porque lá é uma autarquia pública federal, né? Como seria um prazer para mim pegar parte desse recurso, muito merecido, e fazer festa em todas as regionais, pelo menos, né? Em Cuiabá, para o corretor do interior também, mas não é possível. Então, para a gente fazer qualquer coisa lá, qualquer confraternização, depende e dependerá muito da contribuição de imobiliárias, de corretores, donos de construtora, e eu sou péssimo em pedir, né? Sou péssimo em pedir isso. Então, por isso que eu sou péssimo em fazer festa. Agora, se fosse com recurso próprio, eu pudesse usar, certamente, né? Faria. Mas vamos tentar ainda um caminho aí, não sei de que forma, Quero uma fazer ajuda parte, quero também. para a gente poder tentar fazer algo, né, mais humilde, mas que represente um momento de comemoração para o corretor, que são 61 anos, né, da existência da profissão esse ano, né? 61, né? 61 anos. Que maravilha. Eu quero agradecer a presença dos dois. Foi com muito conhecimento. Eu aprendi muita coisa aqui, viu? Muita mesmo. E, claro, vai ter mais oportunidades. De tudo que vocês precisarem, estamos aqui à disposição. E quero deixar assim, vamos deixar no link, tá, Vaninho? Vamos deixar no link a referência dos cursos, do que tem, tá? Todas as informações. Eu vou fazer um pedido.
Se fosse possível deixar as redes sociais do Cresce, eu gostaria, não sei se é possível. Né? Claro, claro, vamos É. deixar sim, para que todos vocês tenham acesso às Informação. informações e às redes sociais. Isso é muito Isso. importante. E eu quero agradecer a presença de todos. E é isso aí, gente. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos. Não esqueça de passar para frente para todos os amigos. E olha, escrever esses recados é muito importante. Perguntas também, né? Isso aí. Perguntas e tudo mais. Valeu, galera. Abraço. Obrigado. Um Tchau. abraço, tudo de bom.